Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e eu quero contar uma história aqui pra vocês. Imagine que um dia um cientista decide lançar um livro explicando tudo o que sabemos sobre o universo. O livro vai falar sobre conceitos muito simples como tempo e espaço, relatividade geral e mecânica quântica. Não parece um livro com um potencial de vendas muito grande, não é verdade? Será que venderia pelo menos uns 1.000 exemplares? 2.000? Né? Até porque só cientista queria comprar, né? I thought this is gonna be really difficult. But I just decided we'd made a substantial commitment to it, and by God, we were gonna do this book. Nem se eu te falar que esse livro vendeu 25 milhões de cópias e inclusive entrou no Guinness depois de ficar meses nas listas dos mais vendidos. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o livro Uma Breve História do Tempo, escrito por Stephen Hawking. Um físico que alguns consideram estar no mesmo patamar de Isaac Newton e Albert Einstein. Tão importante quanto a genialidade do Stephen Hawking foi o esforço enorme que ele fez para transformar a ciência, com todos os seus cálculos, teorias complicadas e tudo mais, em algo acessível para todo mundo. Sim, ele deixou sua marca na história da física, só que um dos seus grandes méritos foi transformar toda aquela linguagem complicada da física em algo acessível para qualquer pessoa no planeta. Então, pessoal, se possível, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Estamos voltando com tudo, porque chegou a hora de mostrar a incrível história de superação de Stephen Hawking. Então vamos começar a nossa história de uma maneira inusitada, com uma coincidência. Porque tem algumas coincidências que são meio engraçadas, né? Por exemplo, o Galileu Galilei, um físico italiano que revolucionou a ciência, morreu em 8 de janeiro de 1642. E exatamente 300 anos depois, em 1942, nasceu em Oxford, na Inglaterra, o primeiro filho do casal Frank e Isabel. E ninguém desconfiava que esse bebê chamado Stephen William Hawking iria se tornar um físico tão famoso e tão importante quanto o próprio Galileu. Mas a vida da família Hawking não era nada fácil. Eles não nadavam no dinheiro, e isso piorou muito com o nascimento de mais duas filhas, Philippa e Mary. Na verdade, eles não eram os únicos com problemas financeiros na Inglaterra. Essa era uma situação comum porque o país vivia uma crise financeira enorme por causa da Segunda Guerra Mundial. We are the masters of our fate. Mas, apesar de tudo, tanto o pai como a mãe do Stephen tinham diplomas, né? O que era uma coisa meio rara na época. Os dois estudaram na Universidade de Oxford. Frank era médico e a Isabel estudou filosofia, política e economia. Se tem duas coisas que eles valorizavam muito, era educação e cultura. Então podemos afirmar que, obviamente, Stephen seria uma criança muito interessada nos estudos, um rapazinho brilhante, né? Desde cedo, desde o comecinho, já a criancinha lá nasceu lendo tudo. Não. Ao contrário do que muita gente imagina, ele não era um aluno brilhante. The first year at school, he came, I think, third from the bottom. So I said, well, Stephen, do you really have to be as far down as that? And he said, well, a lot of other people didn't do much better. Aliás, isso parece ser algo comum entre físicos geniais, né? Quem assistiu a Nostalgia do Albert Einstein sabe bem do que eu tô falando. Mas a questão é, durante sua infância, ele deu muito trabalho na escola. Ele inclusive culpou os métodos de ensino dos professores por não conseguir aprender a ler. Com 8 anos de idade, o Stephen Hawking ainda não sabia ler. Isso só se resolveu com a mudança para a cidade de St. Albans, onde Stephen começou a estudar num colégio para garotas. Calma, eu vou explicar essa história. Esse colégio era assim para meninas, mas algumas classes aceitavam garotos mais novos. E foi ali que ele finalmente aprendeu a ler.
Aparentemente os professores eram melhores. Mas estudando só com garotas mais velhas, o Stephen ia ter dificuldade para fazer amigos da sua idade. Então ele foi matriculado em outra escola, né, onde ele ficou só um tempo, e depois de fazer 11 anos, foi para um colégio chamado Escola de St. Albans. Nessa escola, o pequeno Stephen fez várias amizades e começou a ter uma vida típica de um garoto inglês daquela época. Sabe como é que era a vida típica de um garoto inglês daquela época? Naquela época, a molecada brincava com jogos de tabuleiros, montava modelos de aviões e barcos. Era basicamente isso que eles faziam naquela época, né? Não tinha videogame nem celular, fazer o quê? Só que assim, o nosso querido Stephen continuava bem longe de ser o melhor aluno da sala, pelo simples motivo de que não se interessava pelo que lia nos livros da escola. Eu era bem parecido com o que deu errado? O que deu errado que eu não virei o Stephen Hawking? Mas isso só valia para os livros da escola, porque as refeições da família Hawking eram feitas sempre em silêncio. Todo mundo com a cara enfiada num livro. Because they were recognized to be very eccentric, highly intelligent, but still a bit odd. Ah, e nessa época o Stephen ganhou um irmão adotivo chamado Edward. Então os interesses do Stephen estavam fora da sala de aula e ele gostava mesmo de criar e construir coisas, e era nisso que ele investia mais o seu tempo. Quando ele tinha 16 anos, chegou até a montar um computador usando peças de telefones e de relógios, junto com seus amigos e seu querido professor de matemática chamado Dinkran Tata. Esse professor ainda seria muito importante em sua vida. Então, como Stephen Hawking era um garoto, né, que estava o tempo inteiro criando essas coisas, etc., ele ganhou o apelido de Einstein e foi se interessando cada vez mais por assuntos científicos. Foi então que ele decidiu fazer faculdade de matemática, inspirado por esse professor que montou o computador com ele. E é aí que chegamos em um impasse na vida de Stephen. Seu pai queria que ele fizesse medicina, porque ele dizia que era a área que tinha mais oportunidades profissionais, né? Além disso, ele também queria que o filho estudasse em Oxford, onde ele e a mãe tinham se formado. Só que o Stephen não queria fazer medicina de jeito nenhum. Então, os dois chegaram em um acordo. O Stephen ia para Oxford, mas não iria cursar medicina, e sim química e física. Looking back, I'm pleased. Because as things worked out, I would have made a pretty useless doctor. Então, em 1959, com 17 aninhos, o garoto fez uma prova e ganhou uma bolsa na faculdade de Oxford. Que alegria, então foi para Oxford, que maravilha, né? E aí em Oxford ele se consagrou como um gênio, conquistou o mundo e aí fez Simpsons lá e tal, fim da história do vídeo, acabou. Não foi bem assim, não. O primeiro ano de Hawking em Oxford foi extremamente infeliz. Ele não tinha muitos amigos, então se sentia muito solitário. Isso foi mudar somente no segundo ano. Ele estava determinado a se esforçar para ter amigos, porque aquilo estava fazendo muito mal para ele. Tanto que acabou entrando no time de remo da faculdade só para se enturmar. Pô, Castanhari, remo? Aqueles bracinhos dele, remo? Então, na verdade, ele não remava. Ele era um daqueles caras que ficava virado pros remadores, controlando o barco e o ritmo que os caras vão remando. E eu vou te falar que o rapaz levava jeito. Ele fazia umas manobras bem arriscadas, tanto que acabava batendo em vários barcos para ganhar corridas. Esse era o Stephen porra louca, zero medo do perigo. Some coppers can be very steady people, you see. He's rather an adventurous type. Never knew quite what he was going to do. I think he used to bring his work down with him into the boat sometimes, you know. The sort of thinking gear was going on different levels. E ó, a estratégia para ter mais amigos deu muito certo. Nessa época, ele finalmente se enturmou na faculdade, sempre trocando ideias sobre coisas que ele adorava, né? Como música clássica e ficção científica. Só que tinha outra coisa que pegava em Oxford, é que Hawking achava as matérias muito fáceis. Ele nem se preocupava em pesquisar como fazer as tarefas que ele recebia, ele simplesmente sentava e fazia. Tanto que anos depois, o Stephen admitiu que foi bem vagabundo em Oxford e estudava no máximo 1 hora por dia. I'm not proud of this lack of work. An attitude that nothing was worth making an effort for. Não é qualquer um que acha Oxford uma faculdade fácil. Stephen já demonstrando sinais de que era realmente diferenciado. We were asked to read a book called Electricity and Magnetism.
And at the end of it, there were 13 questions. I couldn't do any of them. And down came Stephen. "Ah, Hawking," I said, "how many have you managed to do then?" "I've only had time to do the first 10. So he was definitely a standout person of intellect. The question always was whether he would use that intellect to go anywhere. Mas aí, no fim do curso, chegou a hora dos exames finais. Ele queria ir para a famosa Cambridge, fazer doutorado em cosmologia. Mas para isso precisava de uma nota altíssima. Só que no dia da prova final, ele dormiu mal, ficou nervoso pra caramba. E isso acabou afetando sua performance. Viu, galera do Enem? Mesmo se você for Stephen Hawking, se dormir mal antes da prova, não vai adiantar nada. Quando saiu o resultado, a nota que ele tirou era um pouquinho abaixo da que ele precisava para ir para Cambridge. Por isso ele teve que fazer uma entrevista com os professores de Oxford que perguntaram quais eram os planos dele. E ele respondeu na maior cara de pau o seguinte: olha, com a nota que eu preciso, eu vou para Cambridge. Com a nota que eu tenho, eu fico aqui. Fazer o quê, né? Então, que fique claro, eu quero a nota para ir para Cambridge. Stephen Jovem era folgado, né? Ele achava que seu discurso arrogante não iria colar, né? Porque os professores sabiam que ele era um cara preguiçoso. Só que a galera na entrevista se ligou que ele era mais inteligente até mesmo que a maioria dos professores de Oxford. E por causa disso, deram para o Stephen a nota que ele precisava. Foi então que ele arrumou sua mala, foi para Cambridge, e aí sim, a sua vida mudou para sempre. Antes de começar a estudar em Cambridge, o Hawking entrou num programa para ganhar uma viagem pela faculdade e foi passar as férias no Irã. O problema é que no meio da viagem ele sofreu um pequeno acidente dentro de um ônibus. A verdade é que o motorista deu aquela freada meio brusca do nada, sabe? Em um momento que o Stephen estava distraído. Hawking foi jogado no encosto do banco da frente e acabou quebrando uma costela. Agora se liga, como Hawking não falava o idioma local, foi só 10 dias depois, quando ele chegou na Turquia, que descobriu que a freada do motorista foi por causa de um baita terremoto que deixou 12 mil mortos no Irã. E ele estava do lado do epicentro. Só que ele nem se ligou disso porque o ônibus sacudia tanto que ele nem percebeu que estava rolando um fucking terremoto. Ele escapou quase ileso do terremoto, mas o pior ainda estava por vir. Durante o processo de mudança de Oxford para Cambridge, o Stephen Hawking precisou fazer algumas consultas médicas. Isso porque no seu último ano em Oxford, ele começou a passar por umas situações estranhas. O que rolava era que, de repente, ele começava a ter dificuldades de se movimentar. Às vezes ele caía como se tivesse tropeçado e chegou até a rolar de uma escada da faculdade. Kind of bounced all the way down to the bottom. I don't know if he lost consciousness, but he lost his memory. Isso começou a afetar seus treinos de remo, que começaram a ficar mais difíceis. Teve até um dia que ele caiu andando de patins e não conseguiu levantar de jeito nenhum. Esse problema também fez com que ele perdesse a habilidade de pronunciar certas palavras. Então, quando ele foi passar o Natal com a família, seus pais o levaram para fazer um monte de exames para tentar descobrir o que tinha de errado com ele. Quando o diagnóstico saiu, ele já estudava em Cambridge. Mas antes de falar do diagnóstico, é importante mencionar que Stephen não estava curtindo o tão sonhado doutorado em Cambridge. Isso porque ele seria supervisionado pelo professor Dennis William Sciama, um dos pais da cosmologia moderna. Mas ele queria trabalhar mesmo com um astrônomo chamado Fred Hoyle. Outro problema do Stephen em Cambridge foi suas habilidades matemáticas, que não eram ideais para trabalhar com a teoria da relatividade do Einstein. Então, seu doutorado estava longe de ser um sonho, mas o que Stephen não sabia é que seus problemas estavam apenas começando. Foi então que saiu o resultado dos exames médicos, e aí veio a bomba. Existem 2 pontos importantes desse diagnóstico. O primeiro é que os exames confirmaram que o Stephen Hawking era portador de ELA, esclerose lateral amiotrófica, ou doença do neurônio motor. Ela também é conhecida como doença de Lou Gehrig, que foi um jogador de beisebol que foi diagnosticado com essa condição. Been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. O grande problema dessa doença é que ela mata os neurônios que controlam os movimentos voluntários do corpo.
A pessoa começa a sofrer rigidez e espasmos musculares e seus músculos vão encolhendo cada vez mais. Essa doença é tão cruel que, conforme ela vai se agravando, acaba afetando também a capacidade da pessoa falar, respirar e até engolir. E o principal problema é que a esclerose lateral amiotrófica não tem cura. And he told me very straight and flat that he was gradually going to lose the use of his body. But his mind would still be in perfect working order, and he would be unable to communicate with the rest of the world. E o segundo ponto é que Stephen Hawking, além de ouvir que estava com uma doença incurável, que afetaria toda a sua capacidade de se movimentar e de falar, também recebeu dos médicos a notícia de que ele tinha, no máximo, mais 2 anos de vida. Você imagina o tamanho da paulada que foi ouvir isso com apenas 21 anos de idade. É óbvio que isso afetou ele profundamente. Ele até tentou largar o doutorado em Cambridge, que tinha uma duração mínima de 3 anos, ou seja, mais tempo que os médicos tinham dado de vida para ele. Só que o Hawking recebeu tanto apoio do seu supervisor que continuou estudando. Aliás, ele não só continuou no curso, como mudou completamente sua postura e passou a se dedicar totalmente aos estudos. Uma vez, numa palestra, ele explicou essa mudança de atitude que rolou depois do diagnóstico com uma frase muito forte. Before my condition had been diagnosed, I had been very bored with life. But shortly after I came out of hospital, I dreamt that I was going to be executed. I suddenly realized that there were a lot of worthwhile things I could do if I were reprieved. Além disso, quando Hawking fez todos os exames que resultaram no diagnóstico da doença, ele ficou internado no hospital e viu um garoto morrer de leucemia. Ele falava que sempre que ele começava a ficar deprimido e sentindo pena de si mesmo, ele se lembrava daquele garoto e arrumava forças para conseguir seguir em frente. Como todo mundo já sabe, o diagnóstico de 2 anos de vida estava completamente errado e a doença avançou de forma bem mais lenta que os médicos previam. Mas isso não quer dizer que o Hawking estava bem. Em pouco tempo ele perdeu a força nas pernas. A verdade é que ele mal conseguia andar sem apoio e era muito difícil entender o que ele falava. E assim, apesar de seus problemas de saúde, ele estava produzindo muito e chegou a fazer uma apresentação brilhante contestando algumas ideias do Fred Hoyle, aquele astrônomo que ele queria como seu supervisor. E essa coragem de desafiar a pesquisa de um professor mostrou que o Hawking nunca deixaria de ser aquele cara que não tinha medo de fazer manobras arriscadas nas competições de remo. Chega então o ano de 1966. Stephen, com apenas 24 anos, apresenta sua tese de doutorado usando como um dos pontos de partida a teoria da relatividade geral do Einstein. A teoria de Einstein dizia que no centro de um buraco negro existe uma singularidade, que é um ponto onde o campo gravitacional é infinito. E o Hawking mostrou em sua tese que o universo surgiu justamente com a explosão de uma singularidade, ou seja, um ponto minúsculo com densidade infinita. Sim, Stephen Hawking estava falando do Big Bang, a explosão que deu início ao universo. Essa teoria já existia na época, mas foi o Hawking que conseguiu relacionar ela com a teoria da relatividade, mostrando que ela era fisicamente aceitável. Sua tese foi revisada e aprovada, e muito disso por causa da parte da conclusão, que os examinadores acharam brilhante, porque na verdade o trabalho como um todo tinha umas partes meio confusas, né, e até deixava algumas perguntas sem respostas. Mas a conclusão era legal. And what he had in mind, you see, was that if just mentally you reverse the sense of time, you can think of the expanding universe as a collapsing system. It's a bit like a giant, very giant star collapsing. E assim, ele se tornou PhD em matemática aplicada e física teórica, com especialização em relatividade geral e cosmologia, ganhando também uma bolsa de pesquisa em Cambridge. Stephen começava a demonstrar para todos que não se deixaria vencer pela sua doença. A tese do Hawking teve como ponto de partida o estudo de um cara chamado Roger Penrose, sobre as singularidades que existiam no centro de um buraco negro. Aí depois de virar PhD, ele começou a trabalhar com o próprio Penrose para expandir a ideia para o universo inteiro.
Só que nessa época sua vida não era só trabalho, porque ele já estava construindo um lar com sua esposa Jane Wilde, amiga de uma de suas irmãs que ele conheceu em uma festa em 1962, quando ele tinha 20 anos. Ela era estudante de letras, 2 anos mais nova que ele, e rolou aquele amor à primeira vista, uma coisa muito bonitinha. But what really made a difference was, I got engaged to a girl called Jane Wilde. This gave me something to live for. I was really drawn to his very wide smile and his beautiful grey eyes. Foi no ano seguinte que Hawkins seria diagnosticado com a esclerose, mas isso não assustou a Jane, tanto que eles ficaram noivos 1 ano depois desse diagnóstico. We were going to defy the disease, we were going to challenge the future. Jane was beautiful and gentle, and seemingly undaunted by the harsh reality of my illness. O casamento aconteceu em 1964 e tem uma foto bem famosa que mostra Stephen já apoiado em uma bengala. Em 1967, eles tiveram seu primeiro filho, Robert, e 2 anos depois nasceu a menina Lucy. Essa história é tão famosa que virou filme, A Teoria de Tudo, e eu acredito que muitos de vocês já devem ter assistido. Caso não tenha, assistam, porque é um baita filme. Mas voltando para Cambridge, como eu disse, o Hawking estava pensando o tempo inteiro naquele negócio de singularidades do espaço-tempo e na teoria da relatividade geral. Só que a sua grande paixão mesmo eram os buracos negros. Junto com os cientistas James Bardeen e Brandon Carter, ele criou as 4 leis da mecânica de buracos negros, fazendo uma analogia às leis da termodinâmica, a área da física que estuda a troca de calor e energia. Então vamos falar um pouco de um conceito essencial para entender os buracos negros: a entropia. Que é isso, Castanha? Bem, calma, a entropia mede a desordem das partículas de um sistema físico. Imagine que você derrubou um copo d'água. Aquela bagunça toda que surgiu porque você é desastrado é tipo uma entropia no chão da cozinha. E ela é irreversível porque você não consegue colocar aquela mesma água de novo naquele mesmo copo. E a segunda lei da termodinâmica fala exatamente que a entropia de um sistema isolado, como esse copo com água que caiu no chão, nunca diminui. Ele só pode permanecer igual ou aumentar. E o Hawking usou essa lei para deduzir que a superfície de um buraco negro obedece a essa lei e só pode permanecer igual ou aumentar. Ou seja, falando de forma mais simples, Stephen acreditava que um buraco negro nunca poderia diminuir de tamanho. É basicamente isso. Só que ele estava errado, porque 2 anos depois, o físico Jacob Bekenstein corrigiu essas leis, propondo que buracos negros podiam sim diminuir de tamanho. As it turned out, Bekenstein was basically correct, though in a manner far more surprising than he or anyone else had expected. Nessa época, o Hawking estava estudando gravidade quântica e mecânica quântica, e os cálculos que ele fez nesse estudo mostraram que esse cientista tinha razão. Então o que ele fez? Foi lá, voltou atrás na sua hipótese e apoiou publicamente o trabalho do cara. Muito legal da parte do Stephen, seu ego não era gigantesco. I had made a mistake. I had been using too simple a model of the universe. Agora, esse estudo de mecânica quântica mostrou que outro cientista estava certo, mas também abriu as portas para Hawking fazer uma das suas maiores descobertas. Ele percebeu que buracos negros têm temperatura e, como qualquer objeto quente, podem esfriar. Isso acontece com buracos negros emitindo radiação, um processo que rola até eles perderem sua energia e evaporar. Ou seja, eles não são eternos. Ele apresentou essa ideia em 1974 e na época ela não foi muito aceita entre outros cientistas. To me it's a miracle because it's a complicated and messy calculation. He showed that black holes aren't black with this quantum mechanical effect. There was a residual radiation. Stephen came to a meeting and people were flabbergasted. The chairman of the lecture jumped to his feet and instead of saying, "Oh, I must thank Professor Hawking for his remarkable lecture," he said, "This is preposterous. I've never heard anything like it."
Mas no final dos anos 70, sua descoberta já era reconhecida como um marco na física teórica. What Hawking showed is that, in fact, black holes can evaporate. He arrived at this conclusion by merging our understanding of quantum physics, the science of the small, with our understanding of general relativity, which is the science of the large. Hoje, essa radiação que sai dos buracos negros é chamada de radiação Hawking. Stephen Hawking has a phenomenon named after him. This was a remarkably important result because it was a result which unified relativity theory and quantum theory and thermodynamics. And these three subjects seemed to be brought together, and this was the first time we'd seen that kind of unification. O Stephen era tão genial que acabou criando um problema enorme para a física, mas eu vou explicar isso só lá pro final do vídeo. Bem, com tantos trabalhos importantes em tão pouco tempo, o Hawking, com apenas 32 anos, se tornou um dos mais jovens membros da Sociedade Real, uma academia inglesa de ciências que está entre as mais respeitadas do mundo. Isso rolou em 1974, na mesma época em que ele foi convidado para passar um ano como professor visitante no Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos. Na verdade, ele recebeu várias homenagens nos anos 70. Ele foi condecorado pela própria Sociedade Real e pela Sociedade Real de Astronomia e também foi nomeado doutor honorário de Oxford. Isso sem falar na medalha que recebeu da Sociedade Albert Einstein. Mas a maior de todas as homenagens veio quando ele foi nomeado professor lucasiano de matemática na Universidade de Cambridge. Para você esse título pode não significar nada, mas esse é só o cargo mais famoso do mundo acadêmico. Para vocês terem uma ideia, o segundo dono dessa cadeira foi ninguém menos que Isaac Newton. Aliás, o Hawking fez uma declaração que mostrava todo o seu senso de humor, dizendo que o Newton tinha ocupado aquela mesma cadeira, mas, com a diferença que a cadeira do Newton não era operada por eletricidade. Uma coisa muito bonita é que ele disse que um dos responsáveis por ele estar ali era o Sr. Tata, aquele professor que construía computadores com ele na escola. Mas o reconhecimento não vinha só do mundo da ciência. Nos anos 70, os buracos negros viraram uma espécie de febre. Todo mundo queria saber mais sobre isso. The word black hole, which John Wheeler coined, suddenly caught on. Everybody adopted it, and from then on, the people around the world know they were speaking about the same thing. Resultado, o Hawking estava o tempo inteiro dando entrevistas na TV e em jornais, o que alavancou muito sua popularidade. Stephen Hawking is quite simply the most famous scientist of his age. Mas enquanto sua vida acadêmica ia de vento em popa, sua saúde ia piorando a cada dia. Ele já apresentava muita dificuldade de falar, tanto que só as pessoas mais próximas entendiam o que ele dizia. Eram elas que traduziam o que ele falava para os outros. Ele também já usava a cadeira de rodas há um tempo, mas foi no final dos anos 70 que ele começou a usar uma motorizada. A verdade é que no começo ele não queria cadeira nenhuma, mas depois passou a se divertir fazendo manobras insanas pelos corredores. Só que ele fazia questão de não ser visto como uma pessoa com problemas motores. Ele queria ser visto primeiro como um cientista, depois como um escritor científico e, em todas as ocasiões, como um ser humano com sonhos, ambições e desejos como qualquer outra pessoa. Por isso ele até chegou a sofrer críticas de gente que achava que ele podia se engajar mais, na discussão sobre a sua doença. Mas a verdade é que as críticas eram infundadas. Tanto que ele pensava bastante sobre isso, e uma vez até comprou uma briga para tornar o campus de Cambridge acessível para todas as pessoas com dificuldades de locomoção. E esse comportamento dele a respeito da doença valia também no casamento. Ele nunca discutia suas dificuldades físicas com a Jane, que foi meio que um acordo que eles fizeram quando ainda eram namorados. E podemos dizer que a vida de Jane não era nada fácil, pois além de cuidar de Stephen, ela também cuidava das crianças, tudo sozinha. I could not see my way through what it was going to demand of me.
Isso só mudou quando alguns pesquisadores de pós-doutorado foram morar com eles para ajudar a cuidar do Stephen. Aí a Jane pôde até retomar o seu doutorado em poesia medieval espanhola, que ela concluiu em 1981. Mas assim, podemos falar que, de forma geral, apesar de todas as dificuldades, eles tinham um casamento muito feliz. E quando o Hawking foi convidado para passar um ano na Califórnia em 1974, a família inteira foi junto. E alguns anos depois ainda tiveram o terceiro filho, o Timothy, que nasceu em 1979. Yet if, as I hope, basic science becomes part of general awareness, what now appear as the paradoxes of quantum theory will seem as just common sense to our children's children. Mas peraí, se era tão difícil para o Hawking falar e se mover, como é que ele trabalhava? Bem, alguns cientistas comparavam ele com o Mozart, que conseguia compor sinfonias inteiras só pensando, sem escrever nada. Isso porque o Hawking se adaptou e passou a enxergar as equações de forma geométrica dentro da sua cabeça, e ele conseguia pensar sobre elas sem escrever. By losing the finer dexterity of my hands, I was forced to travel through the universe in my mind and try to visualize the ways in which it worked. So I tended to think in pictures and diagrams that I could visualize in my head. He could move at lightning speed across the frontiers of knowledge and see things that nobody else could see. The disability forced him to carry himself in new ways, new directions. Mas mesmo com essa habilidade, ele também começou a agir de forma mais intuitiva e especulativa, desencanando um pouco de procurar soluções matemáticas para tudo que pensava. Claro que isso não quer dizer que ele saiu adivinhando um monte de coisa de qualquer jeito. Isso porque ele tinha um conhecimento descomunal de física teórica, então não é como se ele adivinhasse as coisas do nada, ele tinha uma base conceitual muito forte. E essa forma de pensar rendeu grandes trabalhos. Ele começou a estudar a inflação cosmológica, que diz que depois do Big Bang, o universo aumentou rapidamente, mas depois passou a se expandir de forma mais lenta. E aí o Hawking passou a considerar a ideia de que o universo não tem fronteiras nem bordas, desenvolvendo esse estudo com o físico Jim Harrow. Isso ficou mais claro em 1983, quando eles apresentaram o modelo do estudo Harrow-Hawking, propondo que o tempo não existia antes do Big Bang. Here, time stops. You've reached the true beginning of everything. There is no previous time in which the universe could have had a cause. It spontaneously created itself in the Big Bang. Então pensar em começo do universo não fazia sentido, porque isso envolve o instante em que ele foi criado, e a gente não pode ter instante nenhum em uma realidade onde não existe tempo. Não existe tempo. Depois ele até publicou uma hipótese dizendo que se essa teoria do universo não ter limites estivesse certa, a gente podia admitir que quando o universo parasse de se expandir e entrasse em colapso, o tempo voltaria para trás. Mas aí outros cientistas publicaram argumentos contrários a isso e o Hawking se convenceu de que ele estava errado. Mas a ideia era bem legal, né? Vamos concordar. Aliás, precisamos sim pontuar isso. O Stephen Hawking não tinha problema nenhum em admitir que estava errado, mesmo ficando bem puto com ele mesmo. Mas é óbvio que os seus acertos eram muito maiores em importância. Então, ele continuou recebendo várias homenagens por suas contribuições. A questão é que todo esse sucesso acadêmico não mudava uma coisa. Ele não tinha grana o suficiente para garantir a educação que ele tanto queria para os seus filhos e para pagar todos os cuidados médicos que ele precisava. Por isso ele decidiu que estava na hora de ganhar dinheiro! Money! Zin-zin! E como ele fez isso? O Hawking publicava livros desde o começo dos anos 70, mas sempre com um conteúdo totalmente acadêmico, para pesquisadores. Só que ele teve uma ideia e assinou um contrato com uma editora de livros populares para lançar um livro científico em livrarias comuns. Ele recebeu uma baita grana como adiantamento e começou a trabalhar no livro.
I was determined to realize a lifelong ambition by writing a popular book about how the universe had begun. I wanted the book to be read by millions of people around the world, like a best-selling airport novel. Só que, foram tantas revisões, para que os conceitos científicos fossem apresentados de forma simples e acessível, que uma hora o Hawking ficou de saco cheio e quase mandou tudo a merda. Não foi fácil, pelo contrário, foi muito difícil, mas valeu a pena. Em 1988, é lançado o livro Uma Breve História do Tempo, que é aquele livro que eu falei no começo do vídeo. Ele explodiu de vendas no mundo inteiro. When I wrote A Brief History of Time, I was told that no one would want to read a hardback book about physics. Fortunately for me, this turned out not to be true. The mega best-selling book, A Brief History of Time, sold 10 million copies. And it brought cosmology from the frontier of physics into people's living rooms. The book's phenomenal success, 6 million copies sold so far, remains the mystery of modern publishing. I don't think anyone predicted it, apart possibly from Stephen himself. Seu livro entrou para o Guinness por ter ficado 237 semanas na lista dos mais vendidos de um jornal britânico. E foi com Uma Breve História do Tempo que Stephen Hawking se tornou uma celebridade mundial. Sendo tema de documentários e aparecendo na capa de revistas em todo o mundo. E claro, continuou recebendo uma homenagem atrás da outra, de universidades e academias científicas. And in his unlikely bestseller, A Brief History of Time, made him probably the most famous scientist of his generation. Mas recusou o convite para se tornar Sir do Império Britânico porque ele não concordava com a política que o governo usava para financiamento de pesquisas científicas. Bringing science to the people brings people into science. This matters to me, to you, to the world as a whole. Toda essa fama não foi 100% boa. Claro, ele encheu sua conta bancária, mas ser celebridade não era fácil para ele. Tinha muita dificuldade em recusar convites para viajar. Isso foi deixando o Hawking com cada vez menos tempo para trabalhar nas suas pesquisas. Isso sem falar, é claro, que sua saúde piorou muito nessa época. Em 1985, ele foi visitar o CERN, que hoje abriga o maior acelerador de partículas do mundo. E durante essa visita, ele pegou pneumonia, algo que por causa da sua doença tinha muita chance de ser fatal. I was put into a drug-induced coma and onto a life support machine. The doctors thought I was so far gone, they offered to Jane to turn off the machine, but she refused. Ele foi internado em estado gravíssimo e conseguiu se recuperar. Só que, a partir desse momento, ele precisaria de cuidados médicos 24 horas por dia. Ou seja, a casa da família Hawking necessitaria ter pelo menos uma enfermeira que estivesse o tempo todo à disposição de Stephen. Once nurses came into the house, life changed. And that was very difficult for all of us. For me, for the children. Mas o pior de tudo é que depois de sua internação, ele praticamente perdeu a sua capacidade de falar. Então, durante um tempo, ele só conseguiu se comunicar com pessoas mostrando cartões com letras que ele escolhia levantando as sobrancelhas. Stephen wasn't willing to accept that he wasn't going to speak again. And he thought that he would be giving in by trying to find a method of communicating other than speech. Um ano depois, em 1986, com 44 anos, ele ganhou algo que se tornaria uma das suas marcas registradas: uma voz eletrônica.
We must all do the best we can in whatever situation we are in. Graças ao software Equalizer que um programador desenvolveu para sua sogra que tinha o mesmo problema do Hawking. Much to my surprise, I found I was able to communicate much better than before. Adaptaram então um computador na cadeira de rodas e o Stephen usava um botão para escolher frases e palavras de um banco de dados. These words could then be sent to a speech synthesizer attached to my wheelchair. Sem depender de alguém traduzindo o que ele falava, ele passou a se comunicar melhor do que antes de perder totalmente a capacidade de falar e conseguia até dar palestras de novo. You had asked me 40 years ago if I ever thought I would be talking in front of a sellout crowd and be a part of popular culture, I would have laughed. Sua voz computadorizada tinha um sotaque americano e ficou tão famosa que se tornou única, parando até de ser vendida para o público. Our bodies are the hardware. Our minds are the software. Just like the software that allows me to speak these words. E olha só, ele usou essa voz até o fim de sua vida. You know, I so associate him with that very clear American accent, and that became his voice to me. Então o Stephen Hawking estava famoso, milionário e voltou a conseguir se comunicar. Então estava tudo ótimo, né? Quando eu faço essa pergunta, vocês já sabem que a resposta é não. Tudo ia bem, menos o casamento com a Jane. E por uma série de fatores. Primeiro, a família perdia cada vez mais a privacidade, com a casa cheia de enfermeiras e assistentes do Hawking. Home was no longer home. There was no privacy, because the walls were listening to everything. Segundo, a fama dele começou a se tornar um problema para a família, com viagens, eventos e homenagens o tempo inteiro. Como ele sempre achava que ia morrer no ano seguinte, ele ia em todas. E também tinha a questão da religião, porque a Jane era muito católica e o Stephen era ateu. Ou seja, ele não acreditava em Deus, e isso se refletia em tudo o que ele pensava. No livro Uma Breve História do Tempo, ele não descarta a existência de um Deus, mas diz que ele não é necessário para explicar a origem do universo. But if the universe is completely self-contained, having no boundary or edge, it would neither be created nor destroyed. It would simply be what place, then, for a creator. Ele acreditava que o universo é regido somente por leis naturais, que a ciência tenta desvendar e compreender. Segundo ele, era natural acreditar em um Deus que tinha criado o universo antes da humanidade adquirir conhecimento científico, mas hoje em dia a ciência já teria explicações muito mais convincentes sobre isso. Religion was an early attempt to answer the questions we all ask. Why are we here? Where did we come from? People will always cling to religion because it gives comfort. And they do not trust or understand science. Enfim, todas essas questões contribuíram para fazer o Stephen e a Jane se afastarem cada vez mais. E aí, como é muito comum, outras pessoas entraram nessa equação. Em 1977, a Jane conheceu um cara chamado Jonathan Jones, que tocava órgão na igreja que ela frequentava. Esse cara acabou ficando muito amigo da família Hawking, e com o tempo, ele e a Jane se apaixonaram. E o Stephen lidou até que bem com isso. Ele dizia que não seria contra isso desde que a Jane continuasse a amá-lo. Mas Jane e sua nova paixão, Jonathan, decidiram que não tinham o direito de separar a família Hawking, e o relacionamento deles ficou totalmente platônico durante anos, o que deve ter sido muito difícil para os dois. Se só isso não bastasse, o Stephen passou a precisar de cuidados diários de enfermeiras e acabou se apaixonando por uma delas, chamada Elaine Mason. E aí, em 1990, ele avisou a Jane que estava saindo de casa para morar com a Elaine, mesmo com muita gente falando que ele estava cometendo um grande erro. E o fato é, ele estava mesmo. E tem até um lance meio bizarro nessa história, né? Porque quando o Hawking ganhou sua voz eletrônica, quem adaptou o computador para sua cadeira de rodas foi justamente o marido da Elaine, que trabalhava com computação.
Mas falando do Stephen e da Jane, não teve jeito. Em 1995, eles finalmente se divorciaram. O Stephen se casou com a Elaine no mesmo ano, num relacionamento que foi recheado de polêmicas e absurdos, mas que eu vou falar mais pro final do vídeo, porque é um negócio bem pesado. E por conta desse novo casamento, ele acabou se afastando muito de sua família. My marriage to Elaine was passionate and tempestuous. We were together for 11 years, before divorcing in 2006. How does it feel to be a pop culture icon? I won't feel like a true pop culture icon until I've been on the Kardashians. Be careful what you wish for. Agora, não dá para falar do Stephen Hawking sem falar de cultura pop, porque ele é provavelmente o cientista recordista de aparições em seriados e animações, normalmente interpretando ele mesmo. E claro que isso inclui alguns documentários, como adaptação para os cinemas de Uma Breve História do Tempo, produzida pelo Steven Spielberg. O Hawking queria que o foco fosse a ciência, só que o roteiro acabou sendo muito mais biográfico. Sua vontade seria atendida em 2010, com a minissérie O Universo de Stephen Hawking, totalmente focada na ciência. Mas o que eu quero falar mesmo é das suas aparições em obras de ficção. Isso começou quando ele visitou os sets da série Star Trek, A Nova Geração. O Stephen era apaixonado pela franquia e pediu até para sentar na cadeira do capitão. Um amigo que estava com o Stephen chamou um dos produtores de canto e disse assim: se vocês convidarem o cara, tá? Se vocês convidarem ele para aparecer aqui na série, ele vai aceitar. Ele vai aceitar na hora, ele é fã. Chama ele. E é óbvio que eles chamaram. Os roteiristas criaram uma cena inesquecível que se passa no holodeck, uma área da nave com recursos de realidade virtual insanos. A cena mostra o androide Data, que é um personagem da série, e representações holográficas do Stephen, do Albert Einstein e do Isaac Newton jogando poker e discutindo a vida, o universo e tudo mais. I call. You are bluffing, and you will lose. Wrong again, Albert. Isso rolou em 1993 e no mesmo ano ele emprestou sua voz para a música Keep Talking da banda Pink Floyd. Aliás, tem uma coisa que ficou mais famosa que o próprio Hawking, foi sua voz computadorizada. Hello. My name is Stephen Hawking. O que explica a tonelada de músicas que contam com a participação dele. E ele achava isso um barato. Em 2014, num show do grupo inglês de comédia Monty Python, ele apareceu num vídeo derrubando o físico chamado Brian Cox com a cadeira de rodas e voando pelo universo enquanto cantava uma música chamada The Galaxy Song. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. E é claro, não podemos deixar de lado as animações que ele dublava a si mesmo, tipo Futurama e os Simpsons, que ele adorava fazer porque também era muito fã. Stephen Hawking, the world's smartest man. What are you doing here? If you are looking for trouble, you found it. Just try me, you... A verdade é que ele vivia aparecendo na televisão. Você poderia encontrar Stephen Hawking sendo entrevistado em um talk show. You've stated that you believe there could be an infinite number of parallel universes. Does that mean that there is a universe out there where I am smarter than you? Yes, and also a universe where you're funny. Participando de sketches de humor. Hawking, man, sorry about your computer. Did you try Control-Alt-Delete? Of course I tried rebooting. Do you think I'm an idiot? Ou interpretando ele mesmo em séries de sucesso. Por acaso alguém aí se lembra de sua participação na série The Big Bang Theory? Ele participou de 7 episódios que todo fã de Big Bang Theory fala que são inesquecíveis. Oh gosh golly, I made a boo-boo. And I gave it to Stephen Hawking. Great. Another fainter.
A verdade é que o próprio Hawking acabou virando um personagem da cultura pop, e não demorou muito para filmes sobre sua vida começarem a ser produzidos. O primeiro foi o Hawking, feito para a TV inglesa em 2004. Ele é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, nosso querido Doutor Estranho, e o roteiro acompanha a fase em que o Stephen estava cursando seu PhD em Cambridge. Mas o filme mais famoso sobre ele, como eu já citei aqui, é A Teoria de Tudo, que foi lançado no final de 2014 e que mostra uma boa parte de sua vida, com destaque para o seu relacionamento amoroso com a Jane. O filme fez um sucesso enorme, especialmente pela interpretação absurda do Eddie Redmayne, que ganhou inclusive o Oscar e o Globo de Ouro de melhor ator. A singularity. Space-time singularity. So the universe born from a black hole exploding. O que nem todo mundo sabe é que esse filme foi baseado num livro sobre o relacionamento do Stephen Hawking com a Jane, e escrito pela própria Jane. I was blown away, as was Stephen, as was Jonathan, by the power of the emotion in the film. Esse livro tem uma história complicada, porque ele foi lançado em 1999 e causou um alvoroço na mídia. Mas alguns anos depois, o Stephen voltou a se aproximar da família e a Jane lançou uma nova versão do livro que serviu como base para o filme. O Stephen viu o filme e disse que tudo no roteiro é verdade e que às vezes achava que estava olhando para ele mesmo na tela. He spent time with ALS sufferers so he could be authentic. At times, I thought he was me. Ele também emprestou sua voz para o filme. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? Outra coisa muito importante sobre o Hawking é que ele adorava usar seu senso de humor em campanhas humanitárias. Em 2015, ele participou de um festival da BBC para caridade, numa sketch em que a gente descobre que a cadeira dele é um Transformer. Professor Stephen Hawking bought Transform. E 2 anos depois, ele participou desse mesmo festival com um vídeo onde ele iria revelar sua suposta nova voz. We've been granted privileged access to the casting process as Professor Hawking reviews the audition tapes from the hopeful applicants. Time to hide my new voice. Várias celebridades fizeram uma audição para conseguir esse trabalho. Tem o Liam Neeson. Stephen, it's me. Surely it has to be me. Listen to my voice. It's deep, it's sexy, it's got a tinge of physics. A Miss Pig dos Muppets. Stephen, I know what you're thinking. You're thinking, can science be sexy? Tem até o Bill Gates. I mean, who wouldn't want to sound like me? Not a chance. Mas aí no final ele escolhe outra voz emblemática, a do ator inglês Michael Caine. Hello. My name is Stephen Hawking. You're only supposed to blow the bloody atom. Mas é claro, isso era tudo uma brincadeira, ele continuou com sua voz. E em 2016 ele participou de um vídeo feito para aquele mesmo Instituto de Tecnologia da Califórnia, que ele trabalhou como professor convidado. No vídeo, ele joga xadrez quântico, que é um jogo muito louco, contra o autor Paul Rudd, numa história cheia de referências ao Homem-Formiga e com a narração do Keanu Reeves. 12:03 p.m. Eastern Standard Time, January 12th, 2016. The battle for the future began. That almost took 5 minutes. What a colossal waste of my time. Checkmate. Mas é legal falar aqui que, a partir dos anos 90, ele começou a usar a sua fama para conscientizar o mundo sobre pessoas com deficiências, participando de vários eventos. Ele também foi uma das pessoas que assinou uma carta na virada do século exigindo que os governos protejam os direitos de pessoas com essas condições. Em 2012, ele também narrou um dos segmentos da festa de abertura das Paralimpíadas de Londres. Stephen Hawking narrated the Enlightened segment of this summer Paralympics opening ceremony. Ever since the dawn of civilization, people have craved for an understanding of the underlying order of the world. E é claro, como esquecer do famoso Ice Bucket Challenge, o desafio do balde de gelo,
que rolou massivamente na internet em 2014 para promover pesquisas sobre doenças como a esclerose lateral amiotrófica. Ele aceitou o desafio, mas como ele tinha passado por uma nova pneumonia, seus filhos tomaram o seu lugar. E tudo bem, né? O desafio era justamente para as pessoas entenderem como alguém com ela se sente. Ele não precisava disso. 2, 3, go William! O fato do Stephen Hawking ter virado uma celebridade mundial não quer dizer que ele desencanou da física. É claro que ele colocou um pouco o pé no freio, né, por causa da idade e da saúde, mas ele continuou trabalhando e fazendo pesquisas. E uma coisa muito engraçada é que nessa época ele começou a fazer aposta com cientistas que eram seus amigos. Uma bem famosa envolveu um dos maiores mistérios da ciência, paradoxo da informação em buracos negros, que foi uma obsessão na vida do Hawking. Eu vou tentar explicar esse paradoxo de uma forma bem simples aqui. Toda partícula do universo contém informações, né, como massa e carga elétrica. E a física diz que essa informação pode ser transformada, mas nunca perdida. Se um lápis é sugado para dentro de um buraco negro, ele está obedecendo às leis da física. A gente não vê mais essas informações, mas elas ainda estão dentro do buraco negro. Então, se a gente olhar dentro de um buraco negro, vamos ver a informação de todas as partículas lá dentro, como uma espécie de assinatura de tudo que foi sugado por esse buraco negro. Mas lembra que eu disse lá atrás que a radiação Hawking criou um problema enorme para a física? Essa descoberta mostra que todos os buracos negros emitem uma radiação, e essa radiação não carrega as informações do que caiu no buraco negro. Ou seja, teoricamente a informação continua guardada dentro do buraco negro. Só que os buracos negros também perdem massa quando emitem essa radiação e podem evaporar até desaparecerem. E se isso acontecer com um deles, as informações de tudo que ele sugou na história também desapareciam. Mas peraí, se a física diz que não desaparece, como que você está dizendo que então desaparece? Como as coisas não se perdem, você está falando que se perde. E é aí que temos o paradoxo da informação em buracos negros. A mecânica quântica diz que a informação nunca é perdida, mas a radiação Hawking mostra uma possibilidade de que essa mesma informação pode ser destruída dentro de um buraco negro. Bem, se isso estiver certo, a gente vai ter que reescrever muita coisa na física. As soon as you encounter a situation of this sort in the physical world, we are very happy actually. If there's a paradox, it means there's work for us to do. We have to clear this thing up. You know quite well that when people start to clear up paradoxes, new discoveries are being made. E teve também nos anos 90 uma aposta entre ele e os físicos Kip Thorne e John Preskill. O Hawking e o Thorne defendiam que, como a teoria da relatividade mostra que seria impossível os buracos negros perderem informação, a radiação Hawking não carregaria nenhuma informação sobre o que foi sugado pelo buraco negro. E o Preskill defendia exatamente o oposto disso. Para ele, a radiação Hawking carregava sim informações, exatamente como diz a mecânica quântica. Bem, essa aposta durou alguns anos e em 2003 a maior parte dos cientistas já concordava que essa ideia do Hawking estava errada. E no ano seguinte ele realmente admitiu isso. Aliás, alguns anos depois, ele disse que esse pensamento de que a radiação Hawking não carregaria informação nenhuma foi o maior erro da sua carreira. Mas ele ter voltado atrás nisso não muda o fato de que a ciência ainda não encontrou um modo de resolver totalmente o paradoxo da informação, que continua intrigando os pesquisadores. And if anything can break the impasses in physics, if there are no experiments available, it's conflicts of principle. When conflicts of principle arise, that's when major new paradigms can shift. That's the excitement. O Stephen Hawking também perdeu uma aposta sobre o bóson de Higgs, né, dizendo que essa partícula proposta pelo físico Peter Higgs em 1964 jamais seria encontrada. Só de vocês terem ouvido o nome aí, né, bóson de Higgs, fala, eu já ouvi isso em algum lugar. Pois é, galera, quando a existência da partícula foi provada no acelerador de partículas do CERN, o Stephen Hawking imediatamente declarou que o Peter Higgs deveria ganhar um prêmio Nobel, e o que realmente aconteceu em 2013. It was a great achievement by all the people involved, and we are grateful to them for enabling us to be here today. Por falar em Nobel, Castanheira, você não falou nenhum Nobel do Stephen Hawking, ele não ganhou nada?
O Peter Higgs, lá que eu falei, só ganhou o prêmio Nobel depois que a existência da partícula foi verificada, porque esse prêmio só é entregue para descobertas provadas com observações. Ou seja, o Peter Higgs descobriu a partícula em 64 e foi ganhar o prêmio só em 2013. O Hawking nunca ganhou um Nobel porque sua maior descoberta, a radiação Hawking, ainda não foi completamente provada com observação, mas muitos cientistas concordam que é uma questão de tempo. E um dos últimos grandes trabalhos do Hawking rolou junto com seu amigo Thomas Hertog, quando eles apresentaram um modo revolucionário de pensar o início do universo. As pessoas costumam estudar o universo do passado para o futuro, olhando todas as condições físicas que surgiram logo depois do Big Bang e fazendo isso avançar até hoje. Mas para eles esse modelo não funciona por um motivo básico. A gente não sabe muito sobre as condições iniciais do universo. Para eles, é possível que o universo tenha tido vários começos e histórias que desapareceram. O que sobrou é a história do universo que nós conhecemos. Tudo o que a gente conhece é o estágio final do universo, que é esse onde a gente vive. Por isso a ideia dele seria estudar o universo não do passado para o futuro, mas sim do presente para o passado, pegando tudo o que a gente sabe sobre ele e voltando no tempo para tentar entender melhor o que podia existir no início. Só que essa ideia de que o universo teve vários começos se aproxima muito de um negócio chamado teoria das cordas, que é um negócio extremamente complicado. O que importa pra gente é que essa teoria das cordas tenta unir a teoria da relatividade, que estuda o macro, e a física quântica, que estuda o micro. So we need a new physical picture that unites these two, and string theory can be explained to a child. For example, I have these vibrating strings which create notes. These notes are the particles we see in nature. And if these ideas are right, they are speculative, but if they are right, deep inside the orange or any other piece of matter, there's nothing but a dancing, vibrating cosmic symphony of strings. Each string vibrates at its own frequency, like on a violin, producing notes. And these notes make up everything in the universe. Cosmic symphony. Ela seria o caminho para a famosa teoria de tudo, né? Que explicaria o universo inteiro, né? Com uma única fórmula ali, entendeu? Uma coisa só que explica tudo. It's also a theory of space and time and the universe itself. It will answer some of the deepest philosophical, theological questions of all time. What happened before Genesis? Então o Hawking estava atrás dessa teoria de tudo, igual o Albert Einstein? Não. Pelo contrário, ele não acreditava nisso. Quando ele era jovem, tinha certeza de que essa teoria poderia ser encontrada, mas conforme os anos passaram, ele foi mudando de ideia. Para Stephen Hawking, essa teoria de tudo, que seria uma espécie de lei geral do universo, nunca poderá ser formulada. Stephen Hawking foi um dos grandes divulgadores científicos do seu tempo. Ele nunca abandonou a tarefa de levar os conceitos de física para fora do mundo acadêmico, lançando novos livros populares como O Universo numa Casca de Nós, que foi outro sucesso, vendendo mais de 9 milhões de cópias, e Uma Nova História do Tempo, que era uma versão atualizada de Uma Breve História do Tempo. E ele não parou por aí. Stephen também lançou um livro infantil chamado George's Secret Key to the Universe, que ele fez com a sua filha Lucy, e apresenta vários conceitos de física para crianças. O livro foi muito elogiado e ganhou várias continuações. I think it was my son's 8th or 9th birthday party, and one of my son's friends went up to my dad and said, "Oh, Stephen, what would happen to me if I fell in a black hole?" And my father said, "You'd be turned into spaghetti." And I realized that was a story. Isso sem falar na Fundação Stephen Hawking, que ele criou em 2015 para impulsionar os estudos de astrofísica e cosmologia nas escolas e universidades, além, claro, de apoiar pesquisas sobre esclerose lateral amiotrófica. I have sought to answer some of the great questions, but there are other challenges, other big questions which must be answered, and these will also need a new generation who are interested and with an understanding of science. Essa vontade de ensinar ciência para todas as pessoas não era por acaso. O Hawking era muito preocupado com o futuro da humanidade e sabia que a ciência é uma das principais ferramentas para a sobrevivência da nossa espécie.
Aliás, ele sempre teve posições políticas muito fortes. Ele era apoiador do Partido Trabalhista da Inglaterra, que é de centro-esquerda, e participava de campanhas para o desarmamento nuclear e para evitar mudanças climáticas, que ele dizia ser um perigo enorme para a humanidade. Climate change is one of the great dangers we face, and it's one we can prevent. Global warming is a greater threat than terrorism. Climate change could kill millions. Na verdade, ele também ficou conhecido por ter previsões não muito bacanas sobre o nosso futuro nesse planeta. Ele dizia que era inevitável que um desastre ambiental ou uma guerra nuclear acontecesse nos próximos 1000 anos. Nuclear war, climate change, and pollution are now much greater threats. E que a Terra estaria constantemente ameaçada pelo impacto de asteroides. E ele não falava isso para atacar o terror, e sim para fazer o mundo se convencer de que a humanidade precisa começar a pensar em soluções para esses problemas do futuro. I fear for our future. Our planet, Earth, is threatened with an ever-expanding population and only finite resources. We need a plan B. E aí ele enxergava duas coisas nesse futuro. A primeira é que o desenvolvimento de superinteligências artificiais pode ser a maior conquista da história, mas a humanidade precisa descobrir como atingir esse avanço sem correr riscos. Artificial intelligence could be a real danger in the not-too-distant future. It could design improvements to itself and outsmart us all. E a segunda estava lá em cima, nas estrelas. Segundo ele, a humanidade precisa começar urgentemente a pensar em colonizar outros planetas e que isso provavelmente seria uma grande aventura, porque ele achava impossível não existir vida num universo tão grande. It's time to commit to finding the answer to search for life beyond Earth. Mas, segundo ele, a gente deve evitar esse tipo de contato, porque se uma raça alienígena aparecer aqui, existe a chance de acontecer a mesma coisa que rolou quando Cristóvão Colombo chegou na América, que é algo que não acabou muito bem para os nativos americanos. Então, quando a gente pensa em tudo isso que ele acreditava e junta com o fato de que o Stephen Hawking foi uma pessoa que passou a vida inteira pensando no universo, é claro que o grande sonho dele era viajar pelo espaço, como ele mesmo falou numa entrevista em 2006. I have always dreamed of space flight. I never thought I would have the opportunity to see our beautiful planet from space or gaze outward into the infinity beyond. Quem ouviu essa entrevista foi o pessoal da Virgin Galactic, uma empresa de voos espaciais que tem a meta de oferecer essas viagens para pessoas comuns, e convidou o Stephen para um voo. I thought no one would take me, but Richard Branson has offered me a seat on Virgin Galactic, and I said yes immediately. Então, em 2007, ele fez um voo preparatório no avião que simula gravidade zero. Foi um sucesso, com ele lidando muito bem com a experiência e todo mundo assistindo Stephen Hawking sair da sua cadeira pela primeira vez em anos. It was wonderful to float weightless, free of my wheelchair. I could have gone on, and on, and on. Na época, depois da preparação lá no voo 0G, ele foi programado para poder fazer a viagem dele em 2009. Mas a gente sabe que esse tipo de projeto tem sempre muita coisa que dá errado, muito trabalho que precisa ser refeito, e o voo foi sendo adiado o tempo todo. E aí temos uma ironia um pouco amarga, porque o gênio que escreveu Uma Breve História do Tempo começou a ficar justamente com pouco tempo pela frente. I am very aware of the preciousness of time. After my expectations had been reduced to zero, every new day became a bonus, and I began to appreciate everything I did have. Aliás, sua saúde começou a piorar já em 2005, antes mesmo desse voo experimental em gravidade zero. E na verdade, tem uma história sobre alguns problemas que ele teve antes disso e que não tem nada a ver com a doença, e sim com o fato de que ele teria sofrido violência doméstica nas mãos de sua segunda esposa.
Em 2000, ele foi internado com vários cortes e hematomas e nunca revelou o que tinha acontecido. Mas, alguns anos depois, a filha dele, Lucy, disse que ele era maltratado pela sua segunda esposa, Elaine, que tinha sido sua enfermeira, mas o Stephen negou isso. Aí, em 2006, uma outra enfermeira que tinha cuidado dele contou umas coisas assustadoras, falando que a Elaine manipulava e humilhava o Stephen. Além disso, a enfermeira disse que ela torturava ele, batendo em seus braços, mergulhando ele em água quente quase fervendo e às vezes deixando o Stephen fritando no sol por horas. É de uma covardia que eu não consigo nem imaginar. O que a gente sabe é que o Stephen nunca confirmou nada disso, mas, simbolicamente, ele também nunca negou. E coincidência ou não, ele se separou da esposa em 2006 e voltou a se aproximar da sua família, ou seja, é bem provável que isso tenha sim acontecido. Mas enfim, como estava a saúde de Stephen Hawking no final de sua vida? Primeiro, ele começou a perder o movimento da mão. Isso aumentou o risco dele sofrer um negócio chamado síndrome do encarceramento, que é quando a pessoa continua totalmente consciente, mas consegue mexer apenas os olhos e piscar. Sem conseguir mexer a mão, ele teve que usar os músculos da bochecha para acionar o seu dispositivo de comunicação. Aí o pessoal da Intel desenvolveu um teclado virtual parecido com o SwiftKey do seu celular. Esse software foi alimentado com artigos e textos escritos pelo Hawking e usava esse banco de dados para deduzir as palavras que ele queria dizer. I lost my voice, but I can still speak thanks to my voice synthesizer. How do we transcend these limits? With our minds and our machines. Ele chegou até a experimentar um sistema que escolhia as palavras movendo os olhos, mas achou que esse que usava a bochecha era mais eficiente e menos cansativo para ele. Mas em 2009, ele não conseguia mais nem dirigir sua cadeira de rodas sozinho. E a mesma galera que criou esse teclado conseguiu fazer um sistema para ele controlar a cadeira com movimentos do queixo, mas isso não rolou porque ele não conseguia mais mexer o pescoço. E uma das únicas coisas que permaneciam intactas em Stephen era o seu senso de humor. What do you think is the cosmological effect of Zane leaving One Direction? Finally, a question about something important. Ainda em 2009, resolveu provar a teoria de que é impossível viajar para o passado. E ele fez isso dando uma festa cheia de comida, bebida e convidou o mundo inteiro. Mas ele fez o convite só depois que a festa tinha acabado, porque assim só pessoas do futuro poderiam aparecer. Ninguém foi, mas ele deixou seu ponto bem claro. E é bom falar que ele nunca parou de trabalhar. Ele ajudou a lançar as iniciativas Breakthrough, um conjunto de programas para a busca de vida extraterrestre, e também participou de uma série da BBC sobre tecnologia e ciência, criando um episódio sobre colonização espacial em 2017. Tudo isso rolava, o Hawking já sentia muita dificuldade para respirar, toda hora era internado ou precisava ser colocado em um respirador artificial. Sua saúde estava piorando a cada dia. Era só uma questão de tempo até que o corpo de Stephen não conseguisse mais existir. Here, time stops. Foi então que, em 14 de março de 2018, o mundo se despediu de Stephen Hawking, que morreu pacificamente dentro de sua casa. Foi cremado e suas cinzas estão na abadia de Westminster, entre os túmulos de Isaac Newton e Charles Darwin. Sua lápide tem um desenho de um buraco negro e a equação Hawking, aquela que ele usou justamente para descobrir a radiação Hawking. Have this one life to appreciate the grand design of the universe. And for that, I am extremely grateful. E como eu abri o vídeo falando de uma coincidência, eu acho que é justo eu falar outra coincidência agora. Lembra que o Stephen Hawking nasceu no mesmo dia da morte do Galileu Galilei? Bem, ele morreu
no dia do aniversário de Albert Einstein. Além disso, como na Inglaterra as pessoas colocam sempre o mês na frente do dia, a gente pode dizer que 14 de março pode ser escrito como 3,14, que são os primeiros algarismos de π, a constante matemática mais antiga que se conhece. Mas eu acho que vale a pena lembrar de uma outra coisa. Quando Stephen Hawking tinha 21 anos, os médicos falaram que ele tinha apenas mais 2 anos de vida. Mas Stephen Hawking morreu com 76 anos. A física diz que quando você viaja no tempo, o que acontece é que, na verdade, o tempo ele se dilata, ele estica. Eu gosto de pensar que o Hawking, um dos caras que mais entendia de tempo no mundo, conseguiu esticar esses 2 anos para os mais de 50 que ele viveu com a doença. E o mais importante é que ele fez isso usando a força de uma das únicas partes do seu corpo que não cederam à doença, sua mente. I have spent my life traveling across the universe, inside my mind. Ele esticou seu tempo sem abrir mão do senso de humor, da sua vontade de contribuir com o mundo, principalmente daquilo que tornava ele humano. Ele esticou o tempo dele o máximo que ele conseguiu. E tudo o que ele quis, em troca, foi a oportunidade de mostrar quanto a ciência é importante para nós. E também para ensinar que é essencial que a gente aprenda a respeitar o nosso planeta sem deixar de olhar para as estrelas. E eu tenho certeza que isso ele conseguiu. Pouco depois da sua morte, uma antena espacial na Espanha transmitiu uma mensagem com uma declaração do Hawking musicada pelo compositor grego Vangelis. No texto que eu vou deixar inteiro aqui na descrição do vídeo, ele reafirma que somos todos viajantes do tempo, caminhando juntos para o futuro. We are all time travelers, journeying together into the future. But let us work together to make that future a place we want to visit. Essa mensagem foi transmitida para um buraco negro que fica a 3.300 anos-luz de distância da Terra. Ele vai demorar mais de 3.000 anos para chegar ao seu destino. O Stephen Hawking era apaixonado por buracos negros, mas infelizmente não viveu tempo suficiente para ver a primeira imagem real do fenômeno que ele passou boa parte de sua vida estudando. Mas durante o tempo que essa mensagem dele estiver viajando pelas estrelas, ele vai permanecer vivo justamente no lugar onde sua mente genial passou a maior parte da vida, no universo. E provavelmente realizando seu maior sonho, observar buracos negros ali, de pertinho. Remember to look up at the stars and not down at your feet. Be brave, be determined, overcome the odds. It can be done. E esse foi o Nostalgia Stephen Hawking. Pode subir os créditos, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, dá um trabalhão, então se você valoriza esse trabalho, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo e deixe o seu gostei aqui, porque aí eu vou saber que vocês apreciaram esse trabalho incrível que fizemos aqui mostrando a vida de Stephen Hawking. Espero que vocês tenham gostado, me siga lá no Instagram, @fecastanhari e fiquem bem, é isso. Um beijo, tchau!